Carla ajustou o colarinho de Jorge com mãos trêmulas, sentindo a rigidez no ar entre eles. O tempo transformará aquele simples gesto de cuidado em uma dolorosa rotina, cada movimento carregado com o peso de uma relação que há muito havia deixado de ser baseada no amor. Ela olhou para o reflexo no espelho. O rosto de Jorge estava sereno, alheio à tempestade que corria dentro dela. Ele era a imagem perfeita de um empresário de sucesso, respeitado e admirado por todos à sua volta. Mas, para Carla, ele era uma sombra do homem que conhecera, uma figura que a consumia lentamente. As palavras de Jorge naquela manhã ainda ressoavam em sua mente. Você não serve para nada, Carla. Não era a primeira vez que ele falava isso, e certamente não seria a última. Ela já havia perdido a conta das vezes em que ele a humilhava, minando sua autoestima e seu senso de identidade. Mas, naquele dia, algo dentro dela mudou. Não foi uma explosão de raiva, nem uma revelação súbita. Foi uma quebra silenciosa, uma rachadura que, embora pequena, começava a abrir espaço para algo maior. Desde o início do casamento, Carla havia se adaptado ao comportamento controlador e cruel de Jorge. No começo, ele era encantador, e ela acreditava que qualquer falha no relacionamento era sua responsabilidade. Com o tempo, porém, os abusos emocionais se tornaram constantes, e o isolamento que Jorge impunha a ela, quase invisível. Os amigos foram se afastando, a vida dela se restringindo à casa e aos filhos, e sua voz, outrora cheia de sonhos, desapareceu no eco do desprezo diário. Mas, naquelas noites longas em que Jorge dormia ao seu lado, o peito subindo e descendo tranquilamente, Carla ficava acordada. Sua mente vagava, e ela começou a imaginar uma vida diferente, onde as palavras dele não mais a atingiam como lâminas afiadas. Ela sabia que fugir era uma opção, mas não estava disposta a viver fugindo. O que Carla queria era algo mais profundo, mais transformador. Queria justiça, queria vingança, mas uma vingança silenciosa, meticulosa, sem explosões ou confrontos diretos. Algo que desmontasse Jorge pouco a pouco, assim como ele havia feito com ela. Carla começou a observar Jorge com novos olhos. Percebeu seus padrões, seus erros, suas fraquezas. Ele acreditava que a tinha sob total controle, que ela era submissa e sem iniciativa, e isso era sua maior vantagem. O poder de Jorge estava em sua arrogância, na certeza de que ninguém ousaria desafiá-lo. E foi nesse ponto cego que Carla viu a oportunidade de agir. Enquanto desenvolvia seu plano em segredo, a tensão em casa aumentava. Beatriz e Daniel, já adolescentes, estavam cada vez mais desconectados da mãe. Beatriz, em particular, se revoltava com o que via como fraqueza da mãe. Você não faz nada, ela gritara certa vez, a voz carregada de frustração. Carla engoliu as lágrimas e o orgulho ferido. Ela sabia que a filha não compreendia o que realmente estava acontecendo. E como poderia? O que ela fazia não era algo que pudesse ser visto em gestos grandiosos ou palavras duras. Era um trabalho lento, de paciência e estratégia. Daniel, por outro lado, evitava o conflito. O silêncio entre ele e Carla se tornará uma barreira, cada um preso em sua própria dor. Ele se jogava nos estudos, fugindo para fora de casa sempre que possível, deixando-a sozinha com suas reflexões. Carla sabia que o distanciamento emocional dele era uma forma de proteção, mas ainda assim, machucava. Foi nesse contexto de isolamento e tensão familiar que Carla encontrou em Lucas, seu amigo de infância, uma forma de apoio. Eles não se falavam há anos, mas ela sabia que ele era a única pessoa que poderia ajudá-la. Lucas, um homem que também carregava suas próprias feridas emocionais, hesitou no início, mas ao ouvir a história de Carla e ver o fogo de determinação em seus olhos, aceitou se envolver. Eles não tinham um plano claro naquele momento, mas a conexão entre eles começou a crescer. Com Lucas ao seu lado, Carla começou a monitorar os passos de Jorge com mais atenção. Ela sabia que a chave para destruí-lo não estava apenas em expor seus abusos emocionais, mas em algo maior, algo que o atingisse onde mais doía: sua reputação e seu orgulho. E foi nesse processo que ela descobriu o segredo que ele guardava: uma segunda vida, uma segunda família, algo que ele escondia até de si mesmo. Essa descoberta mudou tudo. Carla agora não estava apenas arquitetando uma vingança pessoal. Ela estava prestes a desenterrar segredos que poderiam derrubar Jorge de uma forma que ele jamais imaginaria. Mas, ao mesmo tempo, isso a colocava diante de um dilema moral. O impacto desse segredo ia muito além de Jorge. A outra mulher e a criança inocente, que desconheciam sua existência paralela,
também seriam destruídas pela verdade. Carla sabia que teria que jogar com cuidado. Seu plano estava em andamento, mas agora, mais do que nunca, ela precisava ser estratégica. Sabia que, para derrubar Jorge, precisaria não só de provas, mas de aliados e de uma paciência quase sobre-humana. O jogo estava apenas começando, e ela, pela primeira vez em muito tempo, sentia que estava no controle. As semanas que se seguiram foram cheias de tensão silenciosa. Carla, agora com o apoio de Lucas, começou a montar seu plano com mais precisão. Jorge continuava sua vida como se nada tivesse mudado, ainda jogando suas palavras cruéis sobre ela, sem jamais imaginar que sua esposa, a mulher que ele acreditava ser frágil e submissa, estava desenterrando segredos que o destruiriam. Cada palavra que ele lhe dirigia com desprezo era um lembrete do porquê ela estava determinada a seguir em frente com seu plano. Mas o que a mantinha firme não era mais apenas a vingança. Era a justiça que ela acreditava que devia a si mesma. Carla passou a vigiar de perto as saídas de Jorge, seus horários e suas transações financeiras. Com a ajuda de Lucas, ela descobriu detalhes que nunca imaginaria sozinha. Jorge não apenas tinha uma segunda família, mas também estava envolvido em uma série de negócios ilegais, lavagem de dinheiro, fraudes fiscais e acordos sombrios que colocavam em risco não apenas sua empresa, mas também sua liberdade. Ele não era o homem de reputação impecável que todos acreditavam. A verdade era muito mais sombria. Ela, que havia suportado anos de humilhações em silêncio, agora carregava consigo o conhecimento que poderia acabar com tudo que Jorge havia construído. Mas o dilema que a perseguia era claro: expor Jorge significaria destruir não apenas sua vida, mas também a vida de pessoas inocentes. A mulher que ele mantinha em segredo, Ana, e a criança que ele chamava de seu filho também seriam arrastados para esse turbilhão. Carla sabia que, ao revelar a verdade, ela não poderia evitar as consequências colaterais. Enquanto o plano se desenvolvia, as tensões em casa atingiam seu ápice. Beatriz e Daniel, ambos adolescentes, estavam cada vez mais afetados pela atmosfera sufocante que Jorge criava. Beatriz, em particular, confrontava a mãe com frequência. "Por que você não faz nada?" Era o grito constante da filha, que não entendia o motivo de Carla suportar o comportamento do pai por tanto tempo. O que Beatriz não sabia era que Carla estava fazendo algo, mas não da forma direta que a filha esperava. Cada passo, cada movimento era parte de um plano maior que Beatriz ainda não podia compreender. Daniel, como sempre, preferia o silêncio. Ele passava a maior parte do tempo fora de casa, envolvido em seus estudos ou em atividades extracurriculares, evitando qualquer conflito direto com o pai. Mas, por mais que ele tentasse se distanciar, a tensão em casa o afetava profundamente. Sua relação com a mãe, antes próxima, agora era marcada por um silêncio desconfortável. Carla sentia o afastamento de Daniel como uma faca cortando lentamente. Ela sabia que, ao destruir Jorge, também estaria rompendo a imagem que os filhos tinham do pai, e isso a angustiava. Apesar de tudo, Carla seguiu adiante. Ela sabia que não poderia voltar atrás. O segredo de Jorge era o seu trunfo, mas ela precisava de provas concretas. Lucas a ajudou a reunir documentos, gravar conversas e rastrear as transações financeiras ilícitas que Jorge realizava. Cada peça que eles desenterravam se tornava uma parte essencial do quebra-cabeça. O objetivo de Carla não era apenas confrontar Jorge pessoalmente, mas garantir que ele fosse exposto publicamente, e mais do que isso, legalmente. Enquanto isso, Jorge continuava submerso em sua própria arrogância, acreditando que seu mundo estava seguro. Ele mal percebia as mudanças sutis em Carla, a nova determinação em seus olhos, a maneira como ela observava com calma, sem o mesmo medo que ele estava acostumado a ver. Ele acreditava que ela estava resignada à vida que levavam, e isso o confortava. Para Jorge, Carla não era uma ameaça, apenas uma esposa complacente que aprenderá a ficar em seu lugar. O ponto de virada começou a se desenhar quando Carla descobriu uma reunião crítica entre Jorge e seu parceiro de negócios, Marcos. Ela sabia que essa reunião era o momento perfeito para reunir provas decisivas contra ele. Com a ajuda de Lucas, conseguiu preparar uma escuta e um sistema de câmeras escondidas no local. Marcos, assim como Jorge, era parte central dos esquemas ilegais que sustentavam a fortuna da família. Se aquela conversa fosse registrada, ela teria tudo o que precisava. Ela se via refletida nos olhos dos filhos, Beatriz, com sua raiva crescente, e Daniel, com seu silêncio pesado, e sabia que, ao derrubar Jorge, não estava apenas destruindo o homem que a fez sofrer,
mas também o pai que eles ainda, de certa forma, admiravam. Como os filhos reagiriam quando a verdade fosse revelada? Ela estava preparada para isso? Carla sabia que Jorge não caíra apenas aos seus olhos, mas também aos olhos dos filhos, mesmo que de maneiras diferentes. Lucas continuava ao seu lado, paciente, mas firme. Ele sabia que Carla estava em uma encruzilhada emocional e respeitava seu tempo, oferecendo suporte sem pressão. As escutas estavam posicionadas, e eles acompanharam, à distância, a conversa entre Jorge e Marcos se desenrolar. Carla, com os fones de ouvido, ouviu cada palavra, o estômago revirando de ansiedade. Ela sabia que esse era o ponto sem retorno. Quando tudo fosse revelado, Jorge não apenas perderia seus negócios, mas também sua liberdade. E, junto com ele, muitas outras pessoas cairiam. Enquanto a reunião prosseguia, Jorge e Marcos falavam abertamente sobre os esquemas que mantinham. Carla, apesar do nojo que sentia ao ouvir, manteve a calma. Era apenas uma questão de tempo. Quando a reunião terminou e as provas estavam garantidas, ela soube que havia vencido uma batalha importante. Mas a guerra estava longe de acabar. Aquela noite foi marcada pelo silêncio. Um silêncio pesado, cheio de expectativa, mas também de incerteza. Carla sabia que estava em uma encruzilhada. As provas que ela e Lucas tinham reunido eram incontestáveis. Jorge e Marcos haviam conversado sem suspeitar que cada palavra estava sendo gravada, cada transação discutida estava registrada. Agora, tudo estava nas mãos de Carla. Ela poderia acabar com Jorge naquele exato momento, mas o custo emocional da decisão começava a pesar. Ao lado de Lucas, em um pequeno quarto que eles usavam como base de operações, Carla olhava para as telas que exibiam os vídeos da reunião. O rosto de Jorge, tão familiar e agora tão distante, parecia pertencer a um estranho. Lucas, percebendo a tensão no rosto dela, quebrou o silêncio. Você tem o que precisa. Agora é a hora de decidir como seguir em frente. Carla assentiu lentamente, seus olhos ainda fixos na tela. Eu sei, mas não é tão simples. Não é só sobre ele, Lucas. Os meus filhos, aquela outra mulher, eles também vão sofrer. Ele sabia que, por mais que ela quisesse destruir Jorge, as consequências iam muito além de simplesmente derrotá-lo. Eu entendo, respondeu Lucas, sua voz suave, mas firme. Mas pense em você. Pense no que você sofreu, no que ainda pode sofrer se isso continuar. Jorge não vai parar, e você sabe disso. Ele nunca parou. Se não for agora, quando será? Carla sabia que ele estava certo. Anos de humilhações e controle haviam destruído partes de si mesma que ela nem sabia que existiam. Cada insulto, cada palavra de desprezo havia corroído sua identidade até restar pouco mais que uma sombra do que ela fora. Mas agora, ela tinha a chance de reverter isso. O poder estava em suas mãos, e Jorge, que sempre acreditou estar no controle, nem sequer desconfiava do que estava por vir. Eu preciso fazer isso, disse ela, finalmente decidida. Não posso mais viver com medo, e não posso deixar que meus filhos cresçam achando que isso é normal. O plano estava claro em sua mente. Ela sabia exatamente o que fazer, mas havia uma última peça faltando. Ela sabia que não podia expor Jorge sem antes preparar seus filhos para o que estava por vir. Beatriz, com sua raiva palpável, e Daniel, com seu silêncio sufocante, precisavam entender o que aconteceria. A revelação sobre a vida dupla de Jorge seria devastadora para eles, e Carla temia que essa verdade destruísse qualquer esperança de reconciliação. Mas ela também sabia que precisava ser honesta. Beatriz foi a primeira a ser chamada para uma conversa. Elas estavam sentadas na cozinha, uma frente à outra, com a luz da manhã entrando suavemente pelas janelas. Beatriz, como sempre, parecia pronta para lutar, o rosto tenso, esperando por mais um confronto. Carla, no entanto, estava calma, determinada a finalmente expor a verdade. Beatriz, eu preciso que você me escute, começou Carla, sua voz baixa, mas firme. Eu sei que você está com raiva de mim, e tem todos os motivos para estar. Eu deixei isso continuar por muito tempo. Mas há coisas que você não sabe, coisas que mudam tudo. Beatriz cruzou os braços, os olhos cheios de desconfiança. O que você quer dizer, mãe? Que agora você vai fazer alguma coisa. Depois de todos esses anos. Carla respirou fundo, sentindo o peso do momento. Seu pai? Ele não é quem você pensa que é. Eu descobri que ele tem outra família. Uma mulher, um filho.
Ele os manteve em segredo de todos nós por anos. E não é só isso. Ele está envolvido em negócios ilegais, em fraudes. Eu tenho provas, Beatriz. Provas que vão destruir a vida dele. A reação de Beatriz foi imediata. Seu rosto ficou pálido, e ela piscou várias vezes, como se estivesse tentando processar o que acabará de ouvir. O quê? Sua voz saiu num sussurro, incrédula. Ele tem outra família? Como? Como isso é possível? E por que você não nos contou antes? Carla segurou as mãos da filha, que agora estavam trêmulas. Eu não podia contar antes porque eu não tinha certeza. Eu precisei de tempo para reunir as provas, para garantir que ele não pudesse escapar. Mas agora eu estou pronta para expor tudo. Só que isso vai mudar nossas vidas de uma forma que eu não sei se estamos prontos para lidar. Beatriz puxou as mãos de volta, lágrimas nos olhos. Você está me dizendo que tudo o que eu acreditava era uma mentira? Que ele nunca foi o pai que eu pensava. Eu sinto muito, disse Carla, com a voz embargada. Eu queria ter contado antes, mas eu precisava ter certeza de que isso não destruiria vocês. Beatriz ficou em silêncio, processando o impacto da revelação. Ela sempre teve uma relação conturbada com o pai, mas nunca imaginara que ele fosse capaz de algo assim. As emoções se misturavam: raiva, traição, confusão. Depois de alguns minutos, ela se levantou, sem dizer uma palavra, e saiu da sala. Carla observou ir, sabendo que precisaria dar tempo para que a filha processasse tudo. Com Daniel, a conversa foi ainda mais difícil. Ele, que sempre se manteve distante, ouviu as revelações em silêncio, sem expressar nenhuma emoção visível. Carla se preocupava com essa reação, pois sabia que o filho estava sufocando tudo dentro de si. Quando ela terminou de contar a verdade, Daniel simplesmente olhou para ela e, sem dizer nada, voltou para o quarto. O silêncio dele era um reflexo de um trauma que Carla não sabia como curar. Naquela noite, Carla estava sozinha em seu quarto, refletindo sobre as reações dos filhos. Sabia que as revelações não seriam fáceis de aceitar, mas também sabia que não tinha escolha. Ela precisava seguir com o plano, e agora, mais do que nunca, sentia o peso das consequências que isso traria. O dia seguinte seria o mais importante de sua vida. O sol mal havia nascido quando Carla se levantou naquela manhã. O dia da queda de Jorge finalmente havia chegado, e o peso da decisão ainda pressionava seu peito. Ela olhou para a casa ao redor, para os espaços que haviam testemunhado anos de sofrimento silencioso e humilhação. Cada parede, cada móvel parecia carregar as marcas invisíveis do controle de Jorge. Mas hoje, tudo isso terminaria. Lucas a encontrou na porta da frente, pronto para o que viria. Eles já haviam enviado as provas para a polícia e para a imprensa. O plano estava em movimento, e não havia mais como voltar atrás. Jorge ainda estava dormindo, sem a menor ideia de que seu império de mentiras estava prestes a desmoronar. Tem certeza de que está pronta? Lucas perguntou, sua voz baixa, mas firme. Ele podia ver a tensão no rosto de Carla, mas também algo novo, uma determinação silenciosa, como se ela finalmente tivesse assumido o controle da própria vida. Carla assentiu, sem desviar o olhar da porta. Não posso mais viver assim. Nem por mim, nem pelos meus filhos. Lucas colocou uma mão no ombro dela, em um gesto de apoio silencioso. Ele sabia que as próximas horas seriam difíceis, mas também sabia que Carla estava preparada. Eles já haviam planejado tudo. A polícia chegaria em breve, e as manchetes dos jornais seriam devastadoras para Jorge. Dentro de casa, Jorge finalmente acordou, ainda sem desconfiar do que estava por vir. Ele desceu as escadas, como fazia todas as manhãs, com a confiança arrogante de quem acredita que controla tudo à sua volta. Mas, ao chegar à cozinha, encontrou Carla sentada à mesa, o rosto sereno, mas com um brilho de algo que ele não reconhecia nos olhos dela. Você está diferente hoje, ele comentou, distraído, enquanto pegava o café. Carla o observou por alguns segundos, deixando o silêncio pairar. Ela queria absorver aquele momento, a última vez que ele falaria com tanta certeza de si mesmo. Tudo está exatamente como deveria estar. Jorge franziu a testa, confuso com o tom dela, mas não insistiu. Estava muito concentrado no próprio dia, uma reunião importante, um novo acordo prestes a ser fechado. Ele sequer percebeu que a casa estava mais quieta que o normal. Beatriz e Daniel não haviam descido para o café da manhã.
e Lucas, que normalmente os visitava discretamente, não estava por perto. Pouco tempo depois, uma batida pesada na porta ecoou pela casa. Jorge, acostumado a ser o centro de tudo, foi até a porta, esperando encontrar algum mensageiro ou vizinho. Mas ao abrir, deparou-se com policiais. Suas expressões eram sérias, e eles carregavam ordens de prisão em mãos. Jorge Silva, o senhor está sendo preso sob acusação de fraude, lavagem de dinheiro e outros crimes relacionados às suas atividades empresariais. Por um breve momento, o tempo pareceu parar. Jorge ficou paralisado, sem acreditar no que estava acontecendo. Seus olhos se arregalaram, e sua respiração se acelerou. Isso deve ser algum tipo de engano, ele disse, com uma risada nervosa. Vocês sabem quem eu sou. Os policiais não vacilaram. Sabemos exatamente quem o senhor é. Temos provas concretas de suas atividades ilegais. O senhor será levado agora para prestar depoimento. Carla, que estava observando a cena da cozinha, se levantou lentamente. Jorge olhou para ela, com o olhar de alguém que finalmente percebia o que estava acontecendo. Ele tentou se aproximar dela, mas os policiais o detiveram. Foi você, ele sussurrou, a raiva e a incredulidade misturadas em sua voz. Você fez isso. Carla se aproximou com calma, seus olhos firmes nos de Jorge. Eu apenas devolvi a você o que você me deu durante todos esses anos, Jorge. Nada mais, nada menos. Agora você vai entender o que é viver com medo. Enquanto os policiais algemavam Jorge, ele ainda tentava argumentar, exigindo saber como ela havia feito isso, como ela havia conseguido. Mas não havia mais nada a ser dito. Carla o observou ser levado para fora de casa. A mesma casa que ele usará para aprisioná-la emocionalmente por tanto tempo. Agora, ela sentia o alívio começar a se instalar. Lá fora, a imprensa já estava pronta. Câmeras capturavam cada movimento, cada palavra. A imagem de Jorge sendo levado algemado tornava-se a manchete do dia. A ruína dele seria pública, e não haveria como escapar. Ele, que sempre controlara cada aspecto de sua vida com arrogância, agora estava exposto diante de todos. Lucas observava tudo de uma pequena distância, ciente de que o momento era de Carla. Ela permaneceu na porta da casa, com os braços cruzados, sem dizer nada, apenas assistindo enquanto a vida de Jorge desmoronava. Ela não sentia mais a raiva que antes a consumira. Tudo o que restava agora era uma sensação de vazio, de um ciclo finalmente se fechando. Quando as câmeras se afastaram e os carros da polícia sumiram ao longe, Carla voltou para dentro de casa. Lá, encontrou Beatriz sentada na sala, ainda processando o que havia acontecido. Ela não disse nada, mas seus olhos traíam uma confusão de emoções, alívio, raiva e um certo respeito silencioso pela mãe. Você fez o que tinha que fazer, disse Beatriz finalmente, sua voz baixa. Eu entendo isso agora. Carla assentiu, sem dizer nada. Ela sabia que o relacionamento com os filhos ainda precisaria de tempo para se curar, que a confiança teria que ser reconstruída. Mas, pela primeira vez em anos, sentia que estava no controle de sua própria vida. Ela havia libertado não apenas a si mesma, mas também Beatriz e Daniel daquele ciclo de manipulação e abuso. Jorge estava preso, e a mídia continuava a repercutir o escândalo. A segunda família de Jorge, que até então vivia no anonimato, também foi devastada pelas revelações. Ana, a mulher com quem Jorge mantivera um relacionamento secreto, entrou em contato com Carla. Ela também queria respostas, mas, diferente de Beatriz, seu encontro com Carla não foi para confrontá-la. Era uma conversa carregada de dor, mas também de compreensão. Ana apareceu na porta de Carla com um filho pequeno, e as duas mulheres, unidas pela traição do mesmo homem, sentaram-se juntas na sala. Nenhuma delas esperava entender completamente o que havia acontecido, mas ambas sabiam que estavam ali como vítimas, tentando recomeçar. E esse, talvez, fosse o começo de uma nova história para Carla, uma história em que ela finalmente estava no controle. Mas o silêncio que seguiu sua queda não trouxe a paz imediata que ela esperava. O eco das palavras de Jorge ainda reverberava nas paredes da casa, e as consequências de suas ações estavam apenas começando a se desenrolar. A vida em casa mudou. Jorge não estava mais presente fisicamente, mas seu fantasma ainda pairava. Beatriz e Daniel, cada um à sua maneira, tentavam lidar com a nova realidade. O impacto das revelações sobre a vida dupla de Jorge e suas atividades ilegais pesava sobre os dois jovens.
Eles agora viam o pai como um estranho, um homem que carregava segredos tão profundos que sua própria família nunca poderia imaginar. Beatriz, sempre a mais vocal e confrontadora, havia começado a mostrar sinais de transformação. A raiva que antes tinha sido direcionada a Carla agora estava concentrada em Jorge. Embora fosse difícil para ela aceitar que sua mãe guardara tantos segredos, ela começava a entender o peso da responsabilidade que Carla carregava. No entanto, o relacionamento entre mãe e filha ainda estava longe de ser restaurado. Numa tarde tranquila, Beatriz se aproximou de Carla, sua expressão tensa, mas com uma sinceridade que ela raramente demonstrava. Mãe, eu ainda não sei como lidar com tudo isso. Eu sinto raiva de você, do papai. Eu não consigo entender como você suportou tudo por tanto tempo. Sua voz, apesar de embargada, carregava uma carga emocional profunda. Carla, que estava sentada na varanda, observando o céu tingido pelos tons alaranjados do pôr do sol, suspirou. Eu também não consigo entender, Beatriz. Às vezes, acho que suportei porque achava que não havia outra escolha. Eu me perdi no processo, e isso é algo que eu ainda estou aprendendo a lidar. Beatriz se sentou ao lado da mãe, sem dizer mais nada por um longo tempo. Apenas o som suave do vento e os cantos distantes dos pássaros preenchiam o espaço entre elas. Finalmente, a filha, que sempre procurou respostas rápidas e claras, percebeu que certas verdades simplesmente não têm explicações simples. Eu não sei como te perdoar, mas talvez eu tente. Carla olhou para Beatriz, com lágrimas se formando nos olhos. Eu não espero seu perdão, só espero que, um dia, você entenda que tudo que fiz foi por vocês. Enquanto mãe e filha começavam a reconstruir lentamente os laços que Jorge havia rompido, Daniel permanecia envolto em silêncio. Seu comportamento retraído e a falta de comunicação preocupavam Carla. Daniel, que sempre foi o mais calmo e introspectivo, agora estava mais distante do que nunca. Ele evitava qualquer discussão sobre o pai, preferindo se afundar em suas atividades escolares e projetos extracurriculares. Carla tentava, em diversas ocasiões, iniciar uma conversa com ele, mas o filho simplesmente não respondia, sempre se fechando em sua própria dor. No entanto, em uma noite particularmente silenciosa, Daniel finalmente quebrou o ciclo de afastamento. Ele apareceu na porta do quarto de Carla, segurando uma carta. Eu escrevi isso porque eu não sei como falar sobre tudo o que estou sentindo, disse ele, entregando a carta para a mãe. Mas eu precisava colocar para fora. Carla pegou a carta com delicadeza, sentindo o coração apertar. Ela sabia que Daniel, embora sempre tão quieto, estava carregando o peso de toda aquela situação de uma maneira devastadora. Enquanto ele saía do quarto, Carla sentou-se na cama e começou a ler as palavras do filho. Na carta, Daniel descrevia a confusão e o sentimento de traição que o consumia desde que descobrira a verdade sobre o pai. Ele falava sobre o medo de se tornar como Jorge, de herdar as falhas de caráter que agora via tão claramente no pai. Sua dor era evidente, mas o que mais a tocou foi o quanto Daniel estava perdido, sem saber como processar toda a tragédia que havia se desenrolado diante de seus olhos. Carla chorou enquanto lia, sentindo a profundidade da dor de seu filho. Ele estava mais ferido do que ela imaginava, e sua luta silenciosa para lidar com aquilo tudo a tocou de maneira devastadora. Naquela noite, ela foi até o quarto de Daniel e o encontrou deitado, de olhos abertos, olhando para o teto. Ela sentou-se na beirada da cama e, sem dizer nada, segurou a mão dele. Não havia palavras para consolar Daniel, mas o gesto de proximidade foi suficiente para que ele entendesse que, apesar de tudo, ele não estava sozinho. O silêncio que os uniu naquela noite era diferente dos silêncios anteriores. Era um silêncio de compreensão mútua. Nos dias seguintes, Carla começou a perceber pequenas mudanças na casa. Beatriz e Daniel, embora ainda processando suas próprias dores, estavam lentamente começando a se reerguer. Carla, por sua vez, também estava mudando. Ela havia passado tanto tempo focada no plano de vingança contra Jorge que, pela primeira vez, se permitiu pensar em si mesma, no que viria a seguir. Ela estava livre de Jorge, mas ainda carregava consigo os fantasmas dos anos de abuso e controle emocional. Nesse meio tempo, Lucas continuava sendo uma presença constante e discreta. Ele não pressionava Carla, mas ela sentia que ele estava sempre ali, pronto para apoiá-la. Sua presença a confortava de uma maneira que ela ainda estava tentando entender. No entanto, Carla sabia que seus sentimentos por Lucas estavam mudando, crescendo de uma forma que ela não esperava. Mas,
Ao mesmo tempo, ela não sabia se estava pronta para abrir espaço para um novo relacionamento em sua vida. Havia tantas feridas ainda cicatrizando. Uma tarde, enquanto Carla estava no jardim cuidando das plantas, Lucas apareceu, como costumava fazer. Ele se aproximou em silêncio, observando-a enquanto ela mexia na terra, e finalmente falou: "Você parece mais em paz hoje." Carla, sem parar o que estava fazendo, sorriu. "Acho que estou começando a ficar. Sim. Mas ainda há muita coisa para resolver. Muita coisa dentro de mim." Lucas assentiu, sem forçar o assunto. Ele sabia que o processo de cura de Carla seria longo e que ela precisaria de tempo para se reconectar consigo mesma antes de considerar qualquer outra coisa. "Eu estou aqui, sabe? Para quando você estiver pronta, para qualquer coisa." Ela finalmente se levantou, limpando as mãos na calça, e olhou para ele. "E agradeço por isso. Você tem sido essencial." Os dois ficaram em silêncio por um tempo, apenas observando o jardim ao redor. Havia uma leveza no ar que Carla ainda não conseguia definir completamente, mas pela primeira vez em muito tempo, ela sentiu que havia algo além da dor, algo que ela poderia alcançar se estivesse disposta. Os dias passaram lentamente, e Carla começou a perceber que, apesar do peso que carregara por tantos anos, o futuro se mostrava menos sombrio do que ela imaginava. Jorge estava preso, e o barulho da mídia, embora ainda presente, começava a se dissipar. A vida seguia adiante, como sempre faz, mas o que Carla mais sentia era uma nova sensação de espaço. Não apenas o espaço físico, agora que Jorge estava ausente, mas um espaço emocional dentro dela que estava se abrindo, convidando-a a explorar partes de si mesma que ela havia suprimido por tanto tempo. Beatriz e Daniel também estavam começando a encontrar maneiras de seguir em frente. Beatriz, agora mais calma, decidiu que precisava de tempo longe de casa para refletir sobre tudo o que havia acontecido. "Mãe, eu acho que preciso de uma pausa. Talvez passar um tempo com a vovó", ela disse um dia, enquanto arrumava algumas coisas em uma mala pequena. Carla compreendeu imediatamente. Ela sabia que Beatriz não estava fugindo, mas tentando se encontrar em meio ao caos emocional que Jorge havia deixado para trás. "Tudo bem, filha", disse Carla, com um sorriso triste. "Faça o que for melhor para você. E quando estiver pronta, eu estarei aqui." Beatriz a abraçou, um abraço firme, cheio de emoções não ditas. "Eu vou voltar, mãe. Eu só preciso de um tempo." Beatriz estava aprendendo a lidar com sua raiva e suas feridas, e dar espaço a ela era parte do processo de cura. Daniel, por outro lado, parecia estar processando as coisas de uma maneira mais silenciosa, mas também estava progredindo. A música, sua grande paixão, tornou-se seu refúgio. Ele passava horas no quarto, tocando guitarra ou compondo músicas, e Carla sabia que, embora ele ainda estivesse lidando com seus próprios demônios, a música estava ajudando a canalizar a dor que ele sentia. Num desses dias, Daniel finalmente se aproximou de Carla com algo mais que silêncio. Ele a encontrou na sala, onde ela lia um livro em silêncio, e sentou-se ao lado dela. "Mãe, eu escrevi uma música", ele disse, quase timidamente. Carla fechou o livro e o olhou, curiosa. "Você quer tocar para mim?" Daniel hesitou por um segundo, mas então pegou a guitarra que havia trazido consigo. O som suave das cordas preencheu a sala, e a música que ele tocava era doce e melancólica, cheia de emoções complexas que ele parecia não conseguir colocar em palavras. Carla fechou os olhos enquanto ouvia, sentindo a profundidade do que Daniel estava expressando através da melodia. Quando ele terminou, havia lágrimas nos olhos de ambos. "Foi lindo, Daniel", disse Carla, a voz embargada de emoção. "Eu estou tão orgulhosa de você." Daniel sorriu de maneira tímida, e por um breve momento, o abismo entre eles parecia menor. Ele não disse muito, mas seu gesto de compartilhar sua música com a mãe foi mais significativo do que qualquer palavra poderia ser. Era o começo de uma nova conexão entre eles, uma que não dependia de palavras, mas de compreensão mútua. Com Beatriz fora e Daniel se reconectando aos poucos, Carla começou a se concentrar em si mesma pela primeira vez em muitos anos. Ela passou a se dedicar ao jardim, que sempre fora uma paixão que Jorge desprezava. Agora, cuidar das plantas e flores lhe trazia uma sensação de paz e renovação. O ato de plantar e cultivar, de ver algo crescer a partir do nada, refletia o que ela estava tentando fazer consigo mesma. Lucas continuava sendo uma presença constante, mas sempre respeitando o espaço de Carla. Ele não forçava a conversa sobre o que poderia acontecer entre eles,
nem pressionava por mais intimidade do que ela estava pronta para oferecer. Mas Carla sabia que algo entre eles estava mudando. Certa tarde, enquanto regava as plantas no jardim, Lucas apareceu, como sempre fazia, com uma presença tranquila que não a pressionava. "O jardim está ficando lindo", ele comentou, observando as flores coloridas que começavam a desabrochar. "É bom cuidar de algo que cresce e floresce, mesmo depois de tanta coisa." Eles ficaram em silêncio por alguns momentos, apenas apreciando a calma ao redor. Finalmente, Lucas quebrou o silêncio, mas com uma suavidade que mostrava sua paciência. "Carla, você sabe que eu estou aqui por você, seja como for, e pelo tempo que for preciso." Ela parou de regar as plantas e o olhou diretamente nos olhos. "Eu sei, Lucas. E isso significa muito para mim. Mais do que você imagina." Sua voz carregava uma sinceridade profunda. Ainda estou tentando entender tudo. Quem eu sou sem Jorge. Quem eu quero ser daqui para frente. Você tem todo o tempo do mundo para descobrir isso. Eu só quero que saiba que, quando você estiver pronta, seja para o que for, eu vou estar aqui." Carla sentiu o peso das palavras dele, mas, ao invés de pressioná-la, elas trouxeram uma sensação de conforto. Ela sabia que Lucas não estava pedindo respostas imediatas, mas oferecendo algo que ela nunca teve com Jorge: compreensão e apoio incondicional. Com o tempo, Carla começou a perceber que seus sentimentos por Lucas não eram apenas fruto de gratidão ou conforto. Havia algo genuíno crescendo ali, algo que ela começava a aceitar. Ela ainda não sabia o que o futuro reservava, mas estava disposta a se permitir sentir novamente, mesmo que lentamente, e dar a si mesma a chance de ser feliz. Nas semanas que seguiram, Carla também começou a se envolver em novos projetos. Ela decidiu voltar a estudar, algo que sempre quis fazer, mas que Jorge nunca permitirá. Inscreveu-se em um curso de jardinagem e paisagismo, algo que a encantava. Esse novo capítulo em sua vida simbolizava não apenas sua liberdade, mas também seu desejo de construir uma vida baseada em suas próprias escolhas. Um dia, enquanto revisava algumas anotações para o curso, Carla recebeu uma visita inesperada. Ana, a mulher com quem Jorge mantivera uma segunda família, estava à sua porta. Carla, que não a via desde que tudo veio à tona, ficou surpresa, mas não hesitou em recebê-la. Ela sabia que, apesar das circunstâncias, Ana também era uma vítima das mentiras de Jorge. As duas mulheres se sentaram juntas na sala de estar, em silêncio por alguns instantes. Ana, com o filho pequeno ao lado, parecia cansada, mas determinada. "Eu não vim aqui para brigar, Carla." Ela começou. Eu só queria entender como isso aconteceu. Como nós duas fomos enganadas por tanto tempo." Carla respirou fundo. "Eu também me pergunto isso todos os dias, Ana. E não tenho todas as respostas. Tudo o que eu sei é que Jorge construiu uma teia de mentiras, e nós duas fomos presas nela." Ana sentiu, suas mãos trêmulas acariciando os cabelos do filho. "Eu não sei o que vou fazer agora. Tudo o que eu acreditava, tudo foi destruído." Carla olhou para a mulher à sua frente, sentindo uma conexão estranha, mas forte. "Entendeu? E o que eu posso te dizer é que, apesar de tudo, você vai encontrar uma maneira de seguir em frente. Não será fácil, mas você vai conseguir. Eu estou descobrindo isso agora." Ana sorriu levemente, embora seus olhos ainda estivessem cheios de dor. Talvez a gente consiga, um dia." Carla não sabia o que o futuro reservava para Ana e seu filho, mas, de alguma forma, sabia que, assim como ela, Ana também encontraria uma maneira de reconstruir sua vida. Com o passar dos meses, a rotina da vida sem Jorge começou a se estabilizar. Carla, agora mais focada em seus próprios projetos e na reconstrução da relação com seus filhos, sentia que um novo capítulo estava sendo escrito. O escândalo de Jorge, embora ainda comentado nos círculos sociais, deixará de ser o centro de sua vida. Ele estava preso, enfrentando suas consequências, e isso libertava de um ciclo de humilhação e medo que a havia aprisionado por tantos anos. A vida, no entanto, não seguiu sem suas dores. Mesmo com a queda de Jorge, as cicatrizes emocionais ainda estavam lá, tanto para Carla quanto para seus filhos. Mas, lentamente, eles começaram a construir uma nova normalidade. Daniel passou a se dedicar mais à música, encontrando consolo e uma forma de expressar sua dor e confusão. Beatriz, após sua breve ausência, retornou para casa com uma nova perspectiva,
disposta a tentar entender a mãe e o que ela havia suportado durante todos aqueles anos. Numa tarde chuvosa, enquanto Carla organizava alguns papéis no escritório de casa, Beatriz entrou no cômodo. Ela hesitou por um momento, observando a mãe em silêncio. Eu acho que nunca te perguntei de verdade como você se sentiu todos esses anos, mãe. Carla, surpresa pela abordagem direta da filha, colocou os papéis de lado e olhou para ela. Medo de perder vocês, de perder o controle da minha vida. E, no fim, acho que eu já tinha perdido muito tempo antes de perceber. Beatriz sentou-se em frente à mãe, os olhos fixos na mesa. Eu sempre me perguntei por que você não lutava, por que não reagia. Mas agora, depois de tudo que aconteceu, acho que estou começando a entender. Não era só você contra ele, né? Carla balançou a cabeça. Era uma guerra interna, uma luta contra o medo e a vergonha. Jorge me destruiu de dentro para fora, pouco a pouco. Eu não via uma saída, até que vi. E, mesmo assim, eu sabia que essa saída também destruiria outras pessoas. Beatriz olhou para a mãe, sentindo uma conexão que até então não era possível. Você foi muito mais forte do que eu imaginava. Eu queria ter percebido isso antes. Você tinha o direito de não perceber. Eu escondi muito de você e do Daniel, tentando protegê-los. Mas não me arrependo do que fiz para acabar com isso, só lamento o tempo que levei. As duas ficaram em silêncio por alguns minutos, ouvindo o som da chuva batendo nas janelas. Pela primeira vez em anos, Carla sentiu que havia uma verdadeira compreensão entre ela e a filha. Beatriz, com sua juventude e sua dor, agora via a mãe com outros olhos, entendendo o peso do fardo que ela carregara sozinha por tanto tempo. Do outro lado da casa, Daniel praticava sua guitarra, as notas suaves ecoando pelo corredor. A música tornou-se o refúgio dele, uma maneira de expressar o que as palavras não conseguiam. Carla sentia orgulho ao ouvir o progresso do filho, sabendo que, mesmo com todas as dificuldades, ele estava encontrando uma maneira de curar suas feridas. Enquanto a vida em casa lentamente se reestruturava, Carla também sentia uma mudança dentro de si. O curso de jardinagem que ela havia começado era mais do que um hobby. Era uma forma de reconectar-se com algo que lhe trazia alegria. Ver as plantas crescerem sob seus cuidados a fazia sentir que, finalmente, algo estava florescendo em sua própria vida. Ela cultivava cada flor como se estivesse cultivando partes de si mesma, permitindo que a natureza curasse o que anos de abuso haviam devastado. Lucas, como sempre, permanecia ao lado dela, presente de maneira tranquila e discreta. Ele nunca a pressionava, mas Carla sabia que seus sentimentos por ele estavam mudando. O relacionamento entre os dois evoluía de maneira natural, sem urgência, mas com uma intensidade silenciosa. Ela sentia que, pela primeira vez em muito tempo, havia espaço para algo novo, algo que Jorge nunca havia permitido. Certa tarde, enquanto caminhavam pelo jardim juntos, Lucas a olhou com um sorriso suave. Você parece diferente, Carla. Mais leve. Carla olhou para o céu, sentindo o vento suave no rosto. Acho que estou começando a deixar tudo para trás. Não só Jorge, mas quem eu era antes disso tudo acontecer. Lucas assentiu, entendendo exatamente o que ela queria dizer. É um alívio te ver assim. Você merece essa paz. Eles caminharam em silêncio por mais alguns minutos, o som das folhas sendo balançadas pelo vento criando uma sinfonia tranquila ao redor deles. Carla sabia que Lucas estava esperando, pacientemente, para que ela estivesse pronta para seguir em frente. E, naquele momento, ela percebeu que talvez já estivesse mais pronta do que imaginava. Lucas, ela começou, parando por um momento e virando-se para ele, eu ainda estou aprendendo a viver sem medo. Ainda estou descobrindo quem eu sou, mas acho que, se eu não der esse passo agora, posso acabar nunca dando. Lucas a olhou com gentileza, sem dizer nada, apenas esperando que ela continuasse. Eu não quero que você sinta que precisa esperar por mim, continuou Carla. Mas também não quero perder a chance de ser feliz novamente, com alguém que realmente me vê e me entende. Lucas deu um passo em direção a ela, seu olhar cheio de ternura. E eu nunca senti que estava esperando por você, Carla. Eu só estou caminhando ao seu lado, no seu ritmo. Se você estiver pronta para dar esse passo, eu também estou. Carla sentiu as lágrimas se formarem em seus olhos, mas desta vez não eram de dor ou tristeza. Elas eram de alívio e de uma felicidade que há muito tempo ela não sentia. Lucas a abraçou, e naquele abraço, Carla soube que estava começando algo novo.
Não era uma fuga de seu passado, mas uma aceitação de que havia um futuro pela frente, cheio de possibilidades. A partir daquele momento, Carla não estava mais apenas sobrevivendo. Ela estava vivendo, e estava pronta para tudo que viesse a seguir. O tempo passou, e a vida de Carla começou a se transformar de maneiras que ela nunca imaginou. As cicatrizes deixadas por Jorge ainda estavam lá, mas com o passar dos dias, elas começaram a se transformar em marcas de força. Cada decisão que Carla tomava, cada novo passo que dava, era uma reafirmação de sua liberdade. E com isso, a sombra de Jorge foi lentamente se dissipando, tornando-se uma lembrança distante, ainda dolorosa, mas que não mais a definia. Beatriz, agora mais madura e com uma visão mais ampla do que acontecerá, decidiu que queria estudar psicologia. A experiência com o trauma familiar e as emoções complexas que viverá fizeram perceber que ela queria entender melhor a mente humana, e quem sabe, ajudar outras pessoas a processarem suas próprias dores. Eu acho que, se eu puder ajudar outras pessoas a lidar com a dor, talvez isso me ajude a lidar com a minha própria, ela disse a Carla um dia, enquanto tomavam café na cozinha. Carla, orgulhosa da força e da determinação que via na filha, encorajou-a. Eu acho que você seria incrível nisso, Beatriz. E você sabe que vai ter o meu apoio em tudo que decidir fazer. Beatriz sorriu, agora com um brilho de determinação que Carla não via há tempos. Talvez isso seja parte da cura para nós duas, mãe. Entender que não precisamos carregar esse peso sozinhas. Daniel, por outro lado, ainda seguia seu caminho através da música. Ele começava a fazer pequenas apresentações em bares locais, e a música se tornará não apenas uma paixão, mas uma forma de terapia para ele. Carla, embora às vezes preocupada com o quanto ele ainda se isolava emocionalmente, sentia que a música era a maneira de Daniel se expressar e processar tudo o que havia acontecido. E sempre que ele tocava, ela sentia uma conexão mais profunda com ele, como se cada acorde contasse uma história que ele ainda não conseguia colocar em palavras. Numa noite, depois de uma de suas apresentações, Daniel se aproximou da mãe, segurando o case da guitarra com um sorriso tímido. E eu acho que finalmente estou começando a entender como transformar tudo isso em algo bom, mãe. A música, ela me dá uma maneira de tirar o que está dentro de mim, sem precisar falar sobre isso o tempo todo. Carla o abraçou, sentindo o alívio silencioso no filho. Eu sempre soube que você encontraria seu caminho, Daniel. E o que quer que você faça, eu estarei aqui para te apoiar. Com seus filhos seguindo caminhos que os ajudavam a crescer e curar, Carla sentiu que uma nova fase em sua vida estava começando. Ela havia redescoberto a própria voz, não apenas como mãe, mas como mulher. As aulas de jardinagem se tornaram mais do que um simples passatempo. Eram uma maneira de criar, de nutrir algo com suas próprias mãos, de ver o crescimento e florescimento de algo que ela havia plantado. Cada nova flor que brotava no jardim era um lembrete simbólico de que, assim como aquelas plantas, ela também estava florescendo novamente. Lucas, agora uma presença constante e segura em sua vida, continuava ao seu lado. Ele nunca pediu mais do que ela estava pronta para dar, mas com o passar do tempo, o relacionamento entre eles evoluiu naturalmente. O respeito mútuo, a paciência e o apoio incondicional que ele oferecia eram exatamente o que Carla precisava para construir uma nova relação saudável. E com o tempo, ela começou a se permitir sentir algo novo, algo que não era definido pelo medo ou pela necessidade de controle, mas sim por amor e compreensão. Numa tarde ensolarada, enquanto Carla e Lucas caminhavam pelo jardim que ela havia criado, ele parou por um momento e a olhou nos olhos. Você já pensou em como tudo mudou desde que nos reencontramos? Em como, apesar de tudo, você conseguiu reconstruir uma vida nova? Carla sorriu, olhando para as flores que agora coloriam o jardim. Eu penso nisso todos os dias, Lucas. E acho que, pela primeira vez em muito tempo, eu me sinto livre. Não porque eu me vinguei de Jorge, mas porque eu me reconquistei. Lucas assentiu, com um sorriso suave nos lábios. Você reconstruiu algo lindo, Carla. E eu sou grato por fazer parte disso, de alguma forma. Carla olhou para ele, e por um momento, sentiu que o futuro que antes parecia tão incerto agora estava cheio de possibilidades. Você faz parte disso, Lucas. Mais do que você imagina. Com o tempo, o relacionamento de Carla e Lucas se aprofundou, mas sem pressa. Eles se permitiram seguir o ritmo natural de seus sentimentos, sem pressões externas. Lucas a ajudou a redescobrir o que significava ter um parceiro ao lado, alguém com quem ela podia compartilhar as pequenas e grandes coisas da vida.
Não havia mais controle, apenas parceria, e isso era algo que Carla nunca havia experimentado antes. Enquanto a vida continuava a seguir seu curso, Carla finalmente se deu conta de que havia vencido a maior de todas as batalhas. A luta para redescobrir quem ela era. Jorge havia sido uma sombra poderosa por muitos anos, mas agora ele era apenas uma lembrança distante, algo que fazia parte de seu passado, mas que não mais controlava seu presente ou futuro. Certa manhã, enquanto Carla observava o jardim florido de sua varanda, ela percebeu que, pela primeira vez em muito tempo, não havia mais medo. Não havia mais dúvida. Apenas um profundo sentimento de paz. A história de Carla não foi sobre vingança, afinal. Foi sobre cura, sobre encontrar sua própria força e se permitir florescer, mesmo após anos de escuridão. Ela havia superado Jorge, mas, mais importante, havia superado a versão de si mesma que ele havia tentado destruir. Agora, ela era dona de sua própria história. E estava apenas começando a escrevê-la.